Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo depois que você concluir, para que Deus também fale com outras pessoas como vai falar com você. Amém? Mas agora vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a renúncia. Por quê? Porque por causa da renúncia é que muitas pessoas desistem da caminhada cristã, desistem do relacionamento delas com Jesus Cristo. E também é por causa da renúncia que muitas pessoas não querem entregarem a vida para Jesus. Por quê? Porque a caminhada cristã é cheia de renúncias. Tem que renunciar o próprio eu, tem que renunciar o pecado, tem que renunciar às propostas deste mundo que tentam vir nos corromper. Então, nós vemos que a renúncia é diariamente na caminhada cristã. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo impôs isso sobre nós que queremos segui-lo. E nós vamos aprender isso. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, verso 24, o próprio Senhor Jesus disse isso. Acompanhe comigo. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo impôs a renúncia para aqueles que querem segui-lo. Então nós temos que ter essa ciência de renunciar o próprio eu. Aqui é negue-se a si mesmo. Como assim? É negar o nosso próprio eu. É negar a natureza pecaminosa do ser humano. É negar o próprio gênio. É negar a pessoa que era estressada, que era explosiva. Ela tem que negar esse eu. Ela tem que resistir. Uma pessoa que é inclinada a algo, ela tem que resistir. Então a caminhada cristã é diariamente de renúncias. Nós renunciamos à nossa vontade que não agrada a Deus, que não é conforme a palavra de Deus, e renunciando essa nossa vontade, nós vivemos conforme a vontade do Senhor Jesus, conforme a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo nos disse que nós temos que nos renunciar o nosso próprio eu a nós mesmos. Por quê? Porque o nosso eu, a natureza do ser humano, é má, é pecaminosa, é contrária à natureza de Deus, que é a natureza do Espírito Santo. Então, por isso que tem que negar a si mesmo. Ah, meu amigo, tem que negar. Tem pessoas que falam, não, é impossível. Eu nasci assim e não tem como mudar. É impossível negar a mim mesmo, é impossível eu negar o próprio eu. Tem pessoas que acham que é assim, mas nós somos inteligentes. Deus nunca vai impor sobre nós algo que nós não possamos fazer. Mas aqui que está o ponto. É difícil no começo renunciar a si mesmo. É difícil. Você tem até uma razão para estar bravo, para estar irado, mas tem que renunciar. Tem que se manter em paz, tem que ter paciência. Então é algo difícil. É um exemplo simples para entender. É algo difícil, sim ou não? Mas nós temos que fazer. Então como que nós temos que viver constantemente para nós nos renunciarmos a nós mesmos, para nós conseguirmos viver essa renúncia? É se alimentando da Bíblia, da palavra de Deus. É tendo um relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos um relacionamento com a palavra, nós estamos tendo um relacionamento com Jesus Cristo. E assim, Ele mesmo vai nos transformando. A melhor maneira, preste atenção, de quebrar o próprio eu, de mortificar o próprio eu do ser humano, é a pessoa se alimentando da palavra de Deus. Porque quando a pessoa medita na palavra de Deus, essa própria palavra vai quebrando o eu da pessoa, vai limpando a pessoa, purificando, vai transformando a mente da pessoa. Aí o espírito dessa palavra, que é o Espírito Santo, vai transformando a pessoa, colocando a natureza de Deus nela. A Bíblia é a mente de Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Então, o espírito dessa palavra entra dentro da pessoa e retira, mortifica a natureza pecaminosa, mortifica o próprio eu da pessoa e transforma essa pessoa em uma nova criatura. Uma criatura, um ser que está com a própria natureza de Deus dentro dela, que é o Espírito Santo. Então, a renúncia fica fácil. Por quê? Porque o próprio eu da pessoa vai estar mortificado. Por quê? Porque a natureza pecaminosa da pessoa vai estar mortificada. E assim,
a natureza de Deus está dentro dela. Então aquilo que no começo da caminhada cristã, ela fazia toda a força, ela se esforçava tanto, chegava até cansar. Por quê? Porque ela estava renunciando com as próprias forças dela. Quando ela ter o Espírito Santo, quando ela passar a se alimentar dessa palavra e essa palavra quebrar o próprio eu dela, mortificar a natureza pecaminosa, vai ser mais fácil, vai ser, como que eu posso dizer, vai ser natural para ela. Por quê? Porque a natureza dela passou a ser a do Espírito Santo. Você está entendendo? Então Jesus nos impôs isso, a renunciarmos a nós mesmos. E é por isso que todos os cristãos, os novos convertidos, têm que ter ciência disso. Eles têm que ter meditação todo dia, eles têm que entender que o relacionamento que eles querem ter com Jesus Cristo se baseia no relacionamento com a Bíblia, meditando na Bíblia, orando em cima do que a palavra de Deus diz, que é a Bíblia. Você está entendendo? Então a renúncia é diária na vida cristã. Se você está me assistindo aí e tem desejo de viver com Jesus Cristo, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, mas sabe que vai ter que renunciar ao pecado, sabe que vai ter que renunciar a algo que era lucrativo, mas era encoberto, era algo errado. Você sabe que vai ter que renunciar uma terceira pessoa no seu casamento. Você sabe que vai ter que renunciar à mentira, o ódio, uma mágoa que você tenha, talvez. Você sabe que vai renunciar e isso te afasta. Falar, ah, não, eu quero, mas eu não tenho forças para isso. O Espírito Santo acabou de te dar a direção. Se alimente da palavra, ouça a palavra, entregue a sua vida para Jesus Cristo e tenha um relacionamento com Ele. Como? Tendo um relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. E para você que já está na caminhada cristã, na caminhada da fé, sempre esteja ciente disso, que a sua renúncia tem que ser diária. E para isso, nós temos que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, nosso relacionamento com Jesus, com a palavra, com a verdade, vai nos fortalecer para nós nos renunciarmos a nós mesmos diariamente. Amém? Faça isso e nós vamos viver de fé em fé nessa terra, rumo à vida eterna com Deus. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.